Você já leu na Bíblia uma frase que parece quebrar tudo o que você acha que sabe sobre Deus? Uma frase que soa como se o céu tivesse preferidos e rejeitados. Está escrito assim: amei Jacó, porém odiei Esaú. Romanos 9, versículo 13, citando Malaquias, capítulo 1, versículos 2 a 3. E aí a mente dispara: então Deus tem favoritos? Então ele escolhe um e descarta outro, antes mesmo de nascer? Então minhas orações mudam alguma coisa? Minha obediência importa ou eu sou só um número numa lista? Agora segura essa tensão porque ela é real. Se você suaviza o texto, você perde a voz da palavra. Se você endurece o texto sem coração, você transforma Deus num tirano. E se o mistério for outro? E se essa frase for, na verdade, o bisturi de Deus arrancando de nós a religião do mérito, e nos devolvendo a liberdade da misericórdia? Hoje eu prometo uma coisa: nós vamos entrar na Escritura sem medo. Vamos caminhar com um povo ferido que pergunta em que nos amaste, em Malaquias, capítulo 1, versículo 2. Vamos sentir uma mãe com guerra dentro do ventre em Gênesis, capítulo 25, versículo 23. Vamos encarar o peso de um apóstolo que escreve com lágrimas em Romanos, capítulo 9, versículos 1 a 3. E, no meio de tudo isso, vamos ouvir o próprio Deus dizendo: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Romanos, capítulo 9, versículo 15, citando Êxodo, capítulo 33, versículo 19. Se você ficar até o fim, você não vai sair com um Deus menor. Você vai sair com um Deus livre. E se Deus é livre para ter misericórdia, então você pode parar de tentar comprá-lo. Vamos ver isso acontecendo agora. A pergunta sai da boca do povo como um caco de vidro: em que nos amaste? Malaquias, capítulo 1, versículo 2. Não é uma pergunta educada. É uma acusação disfarçada. Os lábios se mexem, mas o coração está travado. Eles já voltaram do exílio, já levantaram paredes, já tentaram reconstruir o que a ruína devorou, e mesmo assim a vida parece pequena, apertada, sem brilho. O culto existe, mas a alma não sente. A fé virou rotina, e a rotina vira cinza na língua. Deus responde sem enrolação: eu os tenho amado. Malaquias, capítulo 1, versículo 2. E o povo rebate com os olhos apertados, como quem pede prova: em que nos amaste? Aí vem o golpe. Deus não dá um sermão abstrato. Ele traz uma memória. Ele puxa uma linha que atravessa séculos e chega no peito deles como um fio quente. Não foi Esaú irmão de Jacó, diz o Senhor. Todavia, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Malaquias, capítulo 1, versículos 2 e 3. A palavra rejeitei ali bate como porta fechando. E você sente a mente tentar escapar. Como assim? Só que Deus não para na frase. Ele aponta consequências históricas, reais, palpáveis. Transformei suas montanhas em deserto e deixei sua herança aos chacais do deserto. Malaquias, capítulo 1, versículo 3. E então ele descreve uma tentativa humana de reconstrução, que parece retrato de tantas vidas hoje. Embora Edom diga: fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles podem construir, mas eu derrubarei. Malaquias, capítulo 1, versículo 4. Dá para ouvir o orgulho rangendo. Edom quer provar força. Quer vencer na marrã. Quer mostrar que não precisa de ninguém. E Deus diz: vocês podem empilhar pedra, mas sem aliança, vocês só empilham vaidade. E aqui está o primeiro choque. Deus está falando com um povo que acha que amor é conforto. Deus está falando de amor como aliança. Como escolha que atravessa o tempo.
Mas essa ferida não começa em Malaquias. Séculos antes dessa pergunta amarga, existe uma casa onde uma mulher segura o ventre e sente uma batalha que ninguém mais vê. Rebeca anda de um lado para o outro. Ela respira curto. Ela tenta se concentrar nas tarefas simples, mas o corpo dela está virando campo de guerra. Dentro dela, duas vidas empurram, batem, disputam espaço como se o útero fosse um vale estreito. Ela para, prende a respiração, dobra um pouco o tronco. A mão vai direto para a barriga. Os dedos pressionam de leve, como se ela pudesse acalmar o tumulto com cuidado. Mas o movimento interno é forte. A voz dela sai baixa, cansada. Se estou grávida, por que está acontecendo isso comigo? Gênesis, capítulo 25, versículo 22. Essa pergunta não é sobre dor física apenas. É sobre destino. É sobre sentido. Deus, o que está acontecendo dentro de mim? Ela não fica só na ansiedade. Ela vai buscar o Senhor. Gênesis, capítulo 25, versículo 22 diz: ela foi consultar o Senhor. E quando Deus fala, Ele não dá analgesia. Ele dá revelação. A voz do Senhor atravessa Rebeca e acende um mapa diante dela. Duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Gênesis, capítulo 25, versículo 23. Duas nações. Não são só 2 bebês. É uma linha histórica. É Israel e Edom, antes mesmo de terem nomes firmes. E repara, Deus fala antes de qualquer currículo. Antes de qualquer obra. Antes de qualquer erro. Agora a cena acelera. O parto chega. O corpo de Rebeca treme, o suor escorre na têmpora, o ar entra cortado. A dor vem em ondas, e entre uma contração e outra ela lembra da frase: o mais velho servirá ao mais novo. O primeiro bebê sai. Ele nasce vermelho, como se a pele já carregasse a marca de um fogo interior. Está coberto de pelos. Alguém diz o nome que combina com aquela aparência: Esaú. Gênesis, capítulo 25, versículo 25. Mas antes que o alívio se torne silêncio, a segunda vida empurra. E quando o segundo bebê nasce, a mão dele está agarrada no calcanhar do irmão. Gênesis, capítulo 25, versículo 26. A cena é pequena, mas ela grita símbolo. Jacó nasce segurando. Nascendo já com a mão fechada. Como se dissesse sem palavras: eu não vou perder. E os anos correm, mas o coração dos dois só aprofunda o que já está ali. Esaú cresce com o corpo aberto para o mundo. Ele ama o campo. Ele ama a caça. Ele ama a sensação da vida na ponta dos dedos. Gênesis, capítulo 25, versículo 27. Jacó cresce com o cálculo no olhar. Ele fica entre tendas. Ele observa. Ele aprende o peso das palavras, a lógica dos acordos, a arte de conseguir o que quer sem levantar poeira. E então um dia, Esaú volta do campo. O peito sobe e desce forte. O suor mistura com poeira. A fome dele é urgente, animal, dominadora. Gênesis, capítulo 25, versículo 29 diz que Jacó está cozinhando um ensopado. Esaú sente o cheiro. A garganta dele seca. O estômago ronca como ameaça.
Ele não pede com delicadeza, ele exige com desespero. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Estou faminto. Gênesis, capítulo 25, versículo 30. Jacó não se assusta. Ele olha como quem vê uma porta abrindo. A voz dele sai controlada, sem pressa. Venda-me primeiro seu direito de filho mais velho. Gênesis, capítulo 25, versículo 31. Esaú ri com amargura. Ele sente a vida escorrendo pelo corpo em forma de fome, e o futuro vira uma abstração irritante. Estou quase morrendo, ele diz. De que me vale esse direito? Gênesis, capítulo 25, versículo 32. Jacó aperta a proposta como quem aperta um laço. Jure primeiro. Gênesis, capítulo 25, versículo 33. Esaú jura. A palavra sai e cai no chão como algo barato. E Jacó entrega pão e ensopado. Esaú come. Bebe. Levanta. Vai embora. E a escritura martela, assim Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. Gênesis, capítulo 25, versículo 34. Presta atenção, ninguém aqui é herói. Esaú despreza o sagrado por uma urgência. Jacó manipula o sagrado como moeda. Os dois expõem o coração humano. E é aqui que nasce o veneno do ressentimento. Porque anos depois, quando a bênção do pai entra na história, Esaú vai sentir que não perdeu por escolha, mas por destino. Isaque envelhece. A visão dele falha. A voz fica rouca. Ele chama Esaú, o filho que ele ama, e diz: meu filho. E Esaú responde: aqui estou. Gênesis, capítulo 27, versículo 1. Isaque pede caça. Pede comida. Pede aquele sabor que ele associa a afeto. Prepare-me a comida saborosa que eu gosto e traga-a para que eu coma, para que eu o abençoe antes de morrer. Gênesis, capítulo 27, versículo 4. Rebeca ouve. E quando ela ouve, algo dentro dela se acende, promessa. O mais velho servirá ao mais novo. A palavra do Senhor volta como faca e bússola ao mesmo tempo. Ela chama Jacó. A voz é urgente, sussurrada e firme. Ela cria um plano. Jacó hesita, não por santidade, mas por medo de ser pego. Meu irmão Esaú é homem peludo, ele diz, e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai perceber que estou enganando. Gênesis, capítulo 27, versículos 11 e 12. Rebeca responde com uma frase que pesa: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Gênesis, capítulo 27, versículo 13. E a fraude acontece. Peles de cabrito. Roupa que cheira ao irmão. Comida preparada depressa. Jacó entra na tenda com o coração batendo como tambor de guerra. Isaque pergunta: quem é você, meu filho? Gênesis, capítulo 27, versículo 18. A garganta de Jacó trava por um segundo. E então ele atravessa a linha: sou Esaú, seu filho mais velho. Gênesis, capítulo 27, versículo 19. Isaque estranha a rapidez. Como você encontrou tão depressa? Jacó usa o nome de Deus como cobertura. O Senhor, o seu Deus, me concedeu sucesso.
Gênesis, capítulo 27, versículo 20. E Isaac pede para tocar. Jacó se aproxima, e você quase consegue sentir o tremor nos dedos do pai velho, passando pelo braço do filho disfarçado. A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Gênesis, capítulo 27, versículo 22. O engano vence. A bênção é pronunciada. Palavras que carregam futuro, colheita, liderança. E quando Esaú entra depois, com a caça, com o prato, com a expectativa, ele encontra uma porta fechada pelo que já foi dito. O grito dele é uma ferida aberta. Abençoe-me também, meu pai. Gênesis, capítulo 27, versículo 34. Esaú treme. O rosto dele queima. Ele sente que o mundo conspirou contra ele. Isaac treme também, e diz: seu irmão veio enganadoramente e recebeu a sua bênção. Gênesis, capítulo 27, versículo 35. Aí Esaú cospe a acusação que atravessa gerações. Não é com razão que ele se chama Jacó? Já me enganou 2 vezes. Gênesis, capítulo 27, versículo 36. Esaú chora. Ele pede outra bênção. Ele implora. Mas por trás da lágrima tem ódio. Gênesis, capítulo 27, versículo 41 diz que Esaú guarda rancor e planeja matar Jacó. Agora segura isso, ressentimento que vira violência. E séculos depois, essa mesma linha vira Edom, o povo irmão que se torna inimigo. E no tempo de Malaquias, Israel olha para Edom em ruína e ouve Deus dizer: eu amei Jacó. Eu rejeitei Esaú. Mas ainda não terminou. Porque se você ficar só em Jacó e Esaú, você vai pensar que Deus está apenas escolhendo pessoas e descartando pessoas. Só que a Escritura abre outra cena para mostrar como Deus lida com misericórdia e justiça no centro da história. E essa cena tem um trono de pedra, um coração orgulhoso, e um Deus que responde à intercessão com uma declaração que quebra o nosso controle. Moisés sobe. O corpo dele está gasto. O povo acabou de cair num pecado que fede, o bezerro de ouro. Êxodo, capítulo 32 mostra vergonha, mas agora, em Êxodo, capítulo 33, a tensão está no ar como corda esticada. Moisés fala com Deus como quem segura um povo inteiro com as 2 mãos, para não despencar. Ele não está fazendo poesia. Ele está lutando. Ele diz: se não fores conosco, não nos envieis. Êxodo, capítulo 33, versículo 15. E então Moisés pede o que nenhum homem pede sem tremer: agora, pois, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Êxodo, capítulo 33, versículo 13. Moisés sente o peso: Senhor, eles merecem? Não. Eu mereço? Não. Então por que o Senhor não nos consome? E Deus dá a resposta que Paulo vai citar séculos depois. Deus diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Êxodo, capítulo 33, versículo 19. Isso não soa como capricho, se você entende o contexto. Isso é Deus dizendo: eu não sou comprado. Eu não sou controlado. Eu sou livre para salvar. E a liberdade de Deus assusta quem quer um sistema. Um sistema onde você soma boas obras e compra a bênção. Um sistema onde você aponta o dedo e diz: eu mereço mais do que ele.
Agora, com esse trovão ecoando, terei misericórdia, nós chegamos ao Novo Testamento. E a tinta aqui não é fria. Ela vem quente, misturada com angústia. Paulo escreve Romanos, capítulo 9, como um homem que sente o coração torcer. Ele diz: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Romanos, capítulo 9, versículos 1 e 2. Ele não está debatendo como quem quer vencer comentário. Ele está chorando por um povo. E ele solta uma frase que parece loucura de amor. Eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos. Romanos, capítulo 9, versículo 3. Você sente isso? Ele ama Israel. Ele não escreve para esmagar Israel. Ele escreve para defender a fidelidade de Deus. E aí ele entra no problema. Se muitos em Israel rejeitam o Messias, então a palavra de Deus falhou? Paulo responde: não que a palavra de Deus tenha falhado. Romanos, capítulo 9, versículo 6. Ele diz que existe uma diferença entre descendência física e promessa. E então ele puxa a história de Rebeca, e isso não foi tudo. Rebeca teve filhos de um só homem, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Romanos, capítulo 9, versículos 10 a 12. E Paulo cita: o mais velho servirá ao mais novo. Romanos, capítulo 9, versículo 12. Aí vem a frase que explode, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Romanos, capítulo 9, versículo 13. E imediatamente a pergunta surge, porque Paulo sabe como a nossa mente funciona. Que diremos então? Deus é injusto? Romanos, capítulo 9, versículo 14. E Paulo responde com a força de quem não negocia a santidade de Deus, de maneira nenhuma. E ele explica com Êxodo, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Romanos, capítulo 9, versículo 15, citando Êxodo, capítulo 33, versículo 19. E então Paulo crava a estaca no chão. Portanto, isso não depende do esforço nem do desejo de ninguém, mas da misericórdia de Deus. Romanos, capítulo 9, versículo 16. Agora, respira. Porque isso aqui não é Deus brincando de favoritos. Isso é Deus quebrando o nosso sistema de compra. Se dependesse do esforço, a salvação seria salário. Se dependesse do desejo humano, a salvação seria troféu. Deus diz: é misericórdia. Mas Paulo sabe que ainda falta uma parte dura. Porque alguém vai dizer: então Deus endurece quem Ele quer, e pronto. Paulo traz Faraó. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Romanos, capítulo 9, versículo 17, citando Êxodo, capítulo 9, versículo 16. Você precisa sentir o orgulho de Faraó na cena. O homem que se acha Deus. O homem que segura um povo inteiro como se fossem ferramentas. Moisés entra, fala em nome do Senhor: deixe o meu povo ir. E Faraó cospe desprezo. O coração dele não é neutro. Ele ama a própria autoridade. O endurecimento, aqui, não é Deus corrompendo um inocente.
É Deus entregando o orgulhoso ao caminho que ele insiste em amar, e usando até essa dureza para revelar glória e para libertar os oprimidos. E Paulo conclui a lógica: assim, Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Romanos, capítulo 9, versículo 18. E aí vem a nossa resistência final. Então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Romanos, capítulo 9, versículo 19. Essa pergunta não é apenas teológica. É emocional. É a pergunta de quem quer continuar sentado no tribunal, julgando Deus. E Paulo não dá ao ego um trono. Ele diz: quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Romanos, capítulo 9, versículo 20. Isso não é Deus esmagando você. Isso é Deus tirando você do papel impossível de juiz do universo, e devolvendo você ao lugar seguro de criatura amada, que pode confiar no caráter do Criador. Agora volta comigo para a frase: amei Jacó, porém odiei Esaú. O que está acontecendo aqui dentro da linguagem bíblica? Em Malaquias, capítulo 1, versículos 2 a 5, Deus está falando com Israel como povo da aliança e lembrando: eu escolhi vocês para carregar a promessa. Eu os preservei. Eu os trouxe de volta. E odiar aqui funciona como linguagem de aliança, linguagem de escolha relacional em contraste. Não é Deus dizendo: eu sinto um rancor emocional infantil. É Deus dizendo: eu não estabeleço com Edom a mesma aliança de promessa que estabeleço com Israel. E Paulo, em Romanos, capítulo 9, está defendendo que Deus sempre trabalhou assim: a promessa caminha pela misericórdia, não pelo mérito humano. E aqui entra o ponto que muda tudo. O choque do texto existe para derrubar a nossa teologia de currículo e colocar a misericórdia no trono. Porque se você quer justiça estrita, ninguém fica em pé. Jacó não fica. Esaú não fica. Israel não fica. Eu não fico. Você não fica. Então a pergunta que salva não é porque Deus não escolheu Esaú. A pergunta que salva é: por que Deus escolhe salvar pecadores? E agora eu trago você para o espelho. Quantas vezes você vive como Jacó, tentando garantir a bênção no grito, no controle, no plano secreto, na manipulação? Você ora, mas por baixo da oração tem uma tentativa de negociar: Senhor, se eu fizer isso, então o Senhor faz aquilo. Você chama isso de fé, mas é medo com roupa religiosa. E quantas vezes você vive como Esaú, desprezando o eterno por uma urgência? Você troca paz por prazer rápido. Troca propósito por impulso. Depois, quando a colheita vem amarga, você diz: Deus me rejeitou. E no fundo, o coração humano tenta a mesma acusação: Deus tem favoritos. Deus escolhe alguns e abandona outros. Mas escuta, o texto não está te convidando a suspeitar de Deus. Está te convidando a abandonar o mérito como fundamento da sua esperança. Romanos, capítulo 9, versículo 16 diz: não depende do esforço nem do desejo de ninguém, mas da misericórdia de Deus. Isso não te paralisa. Isso te liberta. Porque se a sua salvação dependesse do seu desempenho, você viveria em pânico. Você nunca saberia se fez o suficiente. Você nunca descansaria. Mas se depende da misericórdia, você pode correr para Deus como filho, não como funcionário. E presta atenção, misericórdia não significa que suas escolhas não importam. Significa que suas escolhas não compram Deus.
Obediência não é moeda, é resposta. Então aqui vai o veredito espiritual, simples e eterno. Deus não é injusto por ser livre, Deus é glorioso por ser misericordioso. E agora o convite não é para você discutir mais. É para você se render. Para você parar de exigir um Deus controlável e começar a amar o Deus verdadeiro. Se você está cansado de tentar merecer, ore agora comigo, do seu jeito, com honestidade. Senhor, eu confesso, eu tenho tentado te comprar com meu esforço, ou tenho te culpado quando não consigo controlar a vida. Quebra meu orgulho, cura meu medo, e me ensina a descansar na tua misericórdia. Eu não quero usar teu nome para manipular como Jacó, nem desprezar teu chamado como Esaú. Eu quero ser teu, pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém. E se essa palavra falou com você, eu te faço um pedido prático. Lê Romanos, capítulo 9 inteiro em voz alta hoje. Sem pressa. E pergunta: Senhor, mostra teu coração. Porque quando ele mostra, você descobre que a misericórdia não é uma ameaça. É o lugar onde finalmente você respira.